Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do módulo de copy. E agora a gente vai falar sobre o processo de venda, tá? De persuasão e a estrutura da venda. Nas últimas aulas a gente falou sobre o avatar, sobre como ele pensa, sobre como funciona a cabeça, funciona o cérebro das pessoas. E agora a gente vai falar de uma parte de como isso se aplica no processo de venda, tá? No processo de persuasão, no processo, né, e na estrutura da venda, ok? Bora lá? Mostrar aqui para você, entrar aqui no nosso mapa mental. Processo de venda, vamos falar aqui de persuasão e de estrutura da venda. Tá? Começando pelo que não é a persuasão. Persuadir alguém não é convencer a fazer algo que essa pessoa não quer. Não é manipular e não é mentir para vender o que você não vai entregar. Não é falar que você vai fazer uma coisa que você não consegue fazer, que o seu produto não consegue fazer. Isso não tem nada a ver com persuadir. Isso aqui tem a ver com enganar. Como é que eu posso falar? Quando você persuadir, significa que você vai levar a pessoa a fazer algo e você vai entregar esse algo. Se você não tem capacidade de entrega disso, você está dando uma enganada e não é persuasão. Né? Não faz sentido ser o processo de persuasão para entregar nada, né? Para não conseguir entregar, porque, de novo, eu já falei isso antes e repito, o que a gente está falando aqui nesse treinamento é de construir um negócio de longo prazo, não é de brincar, né? E se você trabalhar assim, tem gente que trabalha, tá? Eu estou falando isso aqui, parece bobagem, parece meio óbvio, meio idiota falar disso aqui, mas é porque tem gente que trabalha assim no mercado. Então, é bom sempre reforçar que não é isso que a gente está propondo aqui. A gente está propondo para vocês construírem um negócio de longo prazo e, para isso, a integridade, entregar algo que realmente funciona, é muito importante. Então, isso é o que não é. O que é, então? Tem dois pontos principais, esses três pontos são os pontos principais do que eu considero o processo de persuasão. Um é identificar motivos que já existem para a compra. Então a pessoa já tem um desejo, um motivo específico ali de algo que você entrega e que já faz sentido para aquela pessoa. Às vezes esse motivo está adormecido. Essa pessoa está com ele guardado, ele está até empoeirado, quase começando a mofar já, mas está ali, dentro ali dela. Na hora que você mergulha na cabeça dela, você consegue descobrir ali e achar e trazer isso à tona. Então tem isso, identificar esses motivos e trazer. Mas não é só isso. Muitas vezes você vai plantar novos motivos para compra. Tá? Tem os motivos que você identifica e tem os motivos que você planta ali dentro, na cabeça dela. Obviamente, quando eu falo de plantar esses desejos, tá? Esses desejos eles precisam estar alinhados com os interesses e desejos dessas pessoas, com as dores que ela tem. Né? Então, às vezes, ela tem um desejo. Você lembra que a gente falou lá? E olha como é que as coisas se conectam. A gente falou lá atrás dos valores meio e valores fim. Então, muitas vezes a pessoa tem um valor, tem uma crença fim, do que ela quer chegar, de onde ela considera que ela quer, que vai ajudar ela a alcançar a felicidade. Então, ela tem uma crença daquilo que ela quer. E aí você vai trazer e mostrar como o seu produto se alinha com essa crença, como o seu produto pode ser um meio para aquela crença. Então você vai mostrar para ela e plantar como o seu produto como um meio para algo que já é coerente, já está alinhado com aquilo que ela já tem de crença. Tá? Então quando eu falo de plantar, não é simplesmente sair plantando algo totalmente novo na cabeça da pessoa. É mostrar como o que você tem se alinha com o que ela busca. Tá? Então um exemplo aqui. Vamos pegar receitas low carb, é até um exemplo meio bobo, porque hoje a maioria das pessoas já tem noção do que é low carb. Mas ainda, só por exemplo, se você pega uma pessoa que não faz a menor ideia do que é low carb, essa pessoa não tem a necessidade, ela não tem o desejo de comprar algo que ajude ela a ter uma dieta low carb, por exemplo. Agora, quando você ensina para ela o que é, por que isso influencia, como isso pode ajudar ela a alcançar o desejo dela do peso ideal, peso ideal não existe, mas o desejo dela de emagrecer, de chegar no corpo que ela deseja,
ela vai perceber que aquilo pode ser um meio para o desejo dela, um meio para a crença dela, um meio para resolver a dor dela, entendeu? Então aí você planta isso aqui, você planta esse desejo para ela, ok? Um outro exemplo de algo que a gente está fazendo, a gente trabalha a gente criou um produto que é a Slim Candy, que é uma bala para reduzir a ansiedade, né? E o ponto é que as pessoas, resolver essa ansiedade ajuda a emagrecer, né? Então a gente coloca essa ideia, fala olha, a ansiedade ela é um problema, ela é um fator no seu ganho de peso, em você não conseguir manter uma dieta e tudo. E aí a gente traz a ideia da balinha, que além de combater a ansiedade pelos fatores que ela tem, do 5-HTP e tudo, ela ainda é um doce. E aí ele se alinha totalmente com uma crença que a pessoa tem, de que ela come porque ela é ansiosa, e aí eu trago, cara, eu tenho um produto que pode resolver isso. E esse produto, além de tudo, você pode comer, ele é um doce, mas ele não tem os efeitos do doce. Você pode comer dentro de qualquer dieta que você tiver. E aí você planta ali aquela ideia desse produto como algo que atende a necessidade dela. Ela tem uma necessidade de comer doce, ela sente essa necessidade de comer doce, mas ela fica naquele conflito de, nossa, eu estou com essa necessidade, mas eu vou sair da dieta. E a gente fica, olha, e se tivesse um doce que você não precisa, que você pode comer tranquilo, sem medo de sair da dieta? Isso já cria um desejo, tá? É comum, às vezes eu falo isso com algumas pessoas, já quero. E aí tem algumas outras questões de copy que a gente trabalha, por isso que a gente fala de todos esses pontos. No caso aqui da Slim Candy, por exemplo, uma dúvida que as pessoas têm, o ponto principal é a credibilidade. Tá, é muito bom para ser verdade. Isso realmente funciona? E aí a gente trabalha os outros elementos da copy, tá? Mas nesse ponto aqui de gerar esse interesse, gerar esse desejo, e isso funciona muito bem. Beleza. Ok. Então eu identifiquei motivos, plantei novos motivos, e agora eu preciso dar para essa pessoa coragem necessária para que ela haja. Tá? Muitas vezes ela fica meio travada. Nossa, quero, mas será que eu vou? Será que eu vou gastar isso? Será que eu consigo? E aí você precisa dar coragem, criar, ajudar a impulsionar essa pessoa a efetivamente agir. Né? O ponto é que para a pessoa agir, ela precisa sentir pressão. E o grande desafio é criar pressão na medida certa. Né? A gente falou dos gatilhos que criam pressão, né? E é aqui que se usa esses gatilhos. Né? Porque, e aí a gente vai falar isso daqui a pouco, né? Que é o ponto da pressão externa e da pressão interna. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas o ponto é que se a pessoa não sente a pressão, é isso aqui, ó, essa frase, eu acho que talvez algumas de vocês já devem ter ouvido, provavelmente todas, é um ditado popular, que basicamente é quando a água bate na bunda, vagabundo aprende a nadar. E é meio que isso. Né? Em condições normais a pessoa está ali acomodada, tranquila. Agir dói mais do que ficar parado. Tem um princípio que ele fala que é o seguinte, que é a lei da familiaridade. Isso é um princípio, é uma lei da psicologia. Que ela fala o seguinte, as pessoas elas são mais confortáveis com a dor que elas já conhecem, com os problemas que elas já conhecem, do que com o desconhecido. Porque o problema que eu já conheço, eu já sei como é que eu lido com aquilo. Eu tô acima do peso. Tá, mas eu já tenho as roupas para esse peso, já me adequei, já aprendi o que eu visto para dar uma disfarçadinha. E é uma dor que você já está acostumada, você já está acomodada com aquela dor. Tá? Então, se você não sentir dor o suficiente para sair desse ponto, desse lugar em que você está confortável, você não sai. Se você associar mais dor a agir, você fica parado. Você tem que associar mais dor a ficar parado. Então esse é o ponto de criar pressão, fazer a pessoa sentir essa pressão. Né? Que é fazer com que a pessoa se mexe quando o calo aperta. Aí a dor de não fazer nada fica maior. E aí, só então é que ela age.
quando a dor de não fazer nada, a dor de continuar do jeito que está, fica maior do que a dor de agir. Tá? E aí é criar a pressão na medida certa. Né? Criar pressão externa que impulsiona essa pessoa a agir e criar pressão interna que faz com que a própria pessoa se impulsione a agir. O ponto de pressão externa e interna é isso. A pressão externa é quando você faz uma pressão na pessoa. E a pressão interna é quando ela sente que ela precisa. Ela própria se pressiona e se impulsiona a agir. Essa é a diferença da pressão externa e da pressão interna. Tá? A gente vai falar com mais detalhes disso agora. Aqui, ó. Formas de pressão. Pressão externa e pressão interna. Pressão interna é essa pressão que a maioria dos vendedores fazem, insiste, corre para tentar, por exemplo, a escassez, que é uma coisa que funciona muito, é um tipo de pressão externa que gera o senso de urgência, mas ele é uma pressão externa. A pessoa se sente pressionada a agir. Putz, eu tenho que fazer, porque alguma coisa está empurrando ela. É o empurrar, sabe? É o empurrar mesmo. Tem muita gente que se incomoda quando essa pressão é muito grande, tá? Sem pressão elas não agem, mas você tem que encontrar aqui um limite até onde você vai para gerar os efeitos negativos. Né? Dependendo de onde você faz, se você cruzar algumas linhas, você pode criar um efeito negativo nessa pessoa, que afetem principalmente o pós-venda. Tá? Se a pessoa se sente muito pressionada, compra, depois ela acha que comprou, que foi enganada, que comprou na pressão. Então isso acontece. Mas isso aqui é uma coisa para você estar consciente, estar presente para isso, mas não se martirize pensando sobre isso. Nossa, será que eu fiz pressão demais? Será que eu fiz pressão demais? Não. Você pode fazer, depois vai avaliando no processo, avalia pelo feedback das pessoas, vê o que as pessoas falaram, e aí você ajusta. Tá? Não se martiriza demais, não. Se você chegar aqui, se nesse ponto aqui, você cruzar uma linha que for realmente complicada, você vai saber. Na hora que você gravar um vídeo, você já sabe se você está ultrapassando algumas linhas de pressão ou não, porque você vai se sentir mal com isso. Né? Então você mesmo vai saber, a identificação desse limite ele é relativamente claro, ele é subjetivo, mas ele é simples de entender. Né? Você sabe, você identifica quando você cruzou a linha. Tá? Essa linha ela pode ser diferente para cada pessoa. Cada pessoa está disposta a fazer um tipo de pressão diferente. Dependendo inclusive do produto que ela consegue entregar, do que ela tem certeza que ela garante de resultados, ela está disposta a fazer um pouco mais de pressão ou um pouco menos. Mas, mesmo sendo algo subjetivo, que para cada um é diferente, o seu limite, você vai saber na hora que você cruzar. Se você cruzar, você vai ficar desconfortável, e aí vai nisso. E aí avalia se você está fazendo pressão demais, se você depois pode, se você está fazendo menos pressão por medo, ou qual é a situação. Isso aí o grupo lá vai te ajudar também, você pode jogar no grupo, perguntar para o pessoal, e a gente vai sempre ajudar nisso também. Mas não se martirize, tá? Normalmente você identifica muito claramente quando você cruzar algum limite que é complicado. O ponto aqui da pressão externa é tomar cuidado para não gerar um sentimento muito ruim, que gera uma ancoragem ruim. O que é essa ancoragem? A pessoa começa a associar comprar de você com o sentimento de pressão, com o sentimento de se sentir pressionada, de ter que agir porque você está empurrando, porque você está forçando ela a comprar. Né? Não vou naquela loja porque o vendedor fica me enchendo a paciência. É meio que isso. E quando ela vai comprar novamente, você oferece alguma coisa para ela de novo, já tem essa ancoragem negativa. Para fazer um convencimento dessa pessoa é muito mais complexo. Tá? E, para mim, o segredo do sucesso dentro de qualquer negócio, para mim ele envolve compras recorrentes. As mesmas pessoas adquirirem mais produtos. E para você alcançar isso aqui, se você tiver uma ancoragem negativa, isso é muito mais difícil. Você vai ter mais perda de clientes, você vai ter mais retrabalho de tentar convencer essas mesmas pessoas a comprar de novo. Então, por isso que eu tomo um cuidado um pouco grande aqui com essa pressão. E, naturalmente, isso tem que se adequar ao seu modelo de negócios também. Se você tem um negócio onde você foca principalmente numa venda única, eu faço uma venda e depois eu não vou fazer mais vendas para essas pessoas.
ok você fazer um pouco mais de pressão, porque você não tem que se preocupar tanto com esse pós-venda. Tá? Aliás, você tem que se preocupar em entregar, mas você não, mesmo que ficou uma ancoragem negativa ali inicial, ok, você não vai vender para essa pessoa de novo, então é mais tranquilo dentro do seu negócio. Eu não gosto de modelos de negócio assim, eu prefiro modelos em que eu crio uma relação de longo prazo. Mas, se for o seu caso, você tem um pouco mais de liberdade aqui nessa pressão. Pressão interna, o que é? O ponto é o seguinte, a gente é condicionado a seguir alguns padrões de comportamento e a responder a algumas coisas mais ou menos da mesma forma. Se a gente não segue isso, a gente sente uma pressão interna para agir. Nós mesmos, a gente se força a voltar para o rumo certo, a voltar para o padrão. Tá? A gente se sente desconfortável, fora da curva. Naturalmente, isso é determinado pelas nossas crenças. Né? Então, as minhas crenças mostram que se alguém faz determinada coisa para mim, eu preciso ser grato, eu tenho que fazer assim. Enfim, as crenças elas demonstram, elas constroem esses modelos de como a gente deve reagir a determinadas coisas. Tá? Então isso aqui é muito direto. Esses padrões de comportamento, eles são determinados pelas nossas crenças. Tá? Mas tem algumas coisas que são praticamente universais. Mas o ponto é o seguinte, quando você consegue criar essa pressão interna ela dá um poder impressionante. Porque a própria pessoa se motiva para comprar o seu produto. Então ela se impulsiona, ela quer, ela precisa e ela se força e se empurra. Ao invés de você empurrar, a própria pessoa tem um impulso próprio de seguir e ela sente como uma ideia que nasceu dela. Não é uma ideia que você está empurrando ela para fazer, não é ela atendendo à sua vontade. É um desejo que veio dela, porque ela está sentindo lá dentro a pressão para poder fazer. Então, isso aqui é o ponto que você precisa construir. Construir pressão interna. Tá? Esse, para mim, é o grande ponto de materiais que vendem muito e gera um sentimento bom. A pessoa, quando ela compra, ela ainda se sente bem porque ela tomou aquela decisão. Não foi você que empurrou, ela tomou a decisão. Tá? E como que a gente cria pressão interna? Aí tem alguns gatilhos específicos que eu associo eles diretamente a essa pressão interna, que são esses aqui. Ó. Por quê? Né? O ponto é que a palavra, só de usar o porquê, está ancorado na nossa cabeça. Quando a gente usa o porquê, é porque existe uma justificativa. E isso, de alguma forma, a gente, não sei como o processo, mas a gente ancorou isso no nosso cérebro. E é interessante porque mesmo que não exista uma razão de verdade, mais de 90% das pessoas, elas agem como se houvesse uma razão quando você usa a palavra porquê. Isso é um estudo, tá? que foi feito no livro Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Que eles fazem um estudo num bebedouro, que tem um bebedouro. Deixa eu voltar aqui. Vou mostrar sua câmera aqui. É bizarro esse exemplo, tá? Mas isso é uma experiência, não é um exemplo que eu estou tirando da minha cabeça, é uma experiência. Eles pegam um lugar que os bebedouros ficam com mais filas e eles fazem um teste que é o seguinte: uma pessoa pede para furar a fila. Só que essa pessoa ela pede para furar a fila, eles usam 3 situações, ela pede de 3 formas diferentes, tá? E é o seguinte: uma das vezes ela pede simplesmente para furar a fila. Eu posso entrar na sua frente? As pessoas têm uma reação. Da outra, ela dá uma razão muito real. Eu não vou lembrar aqui agora qual que é a razão, mas ela dá um motivo muito real. Eu posso entrar na sua frente porque e explica porque um motivo que as pessoas se sentem mal se elas negarem. Tá? Beleza. Então, você tem um 0 motivo e você tem um com o porquê, a palavra porquê, eu posso furar fila porque, e aí um motivo real. E aí, beleza, essas duas são os testes de controle. Tá, ok, quando tem um motivo, as pessoas aceitam, quando não tem nenhum motivo, as pessoas não querem. Ok, mas se ela chegar e falar assim, então, eu posso furar a fila porque eu preciso
furar a fila, porque eu preciso entrar na sua frente, porque eu preciso tomar água mais rápido, se ela usa o porquê, mas sem motivo real, se ela usa o porquê na frase, mas ela não acrescenta nenhuma razão real, qual deveria ser, racionalmente, a resposta das pessoas? Deveria ser como se ela não tivesse dado um motivo. Não vou deixar, como assim? Né? Deveria ser isso, porque ela realmente não deu um motivo. Eu posso, porque eu preciso. Né? Beleza. Só que qual que foi o comportamento de 90% das pessoas? Mais de 90% das pessoas. Elas respondem ao porquê, mesmo na frase não tendo um porquê real, elas respondem como se houvesse um porquê. 90% das pessoas. Então, praticamente todas agem e cedem o lugar como se essa pessoa tivesse dado um motivo real. Simplesmente porque ela usou o porquê na frase. Tá? Então, o porquê é muito forte. E quando você tem um porquê real, aí, quando você tem um porquê que comove, que conecta emocionalmente, aí você parte para um outro nível. Tá? Então, isso aqui, por isso que o porquê é importante, então use o tempo todo. Tá? Você tem que justificar o produto, justificar, você tem menos vagas, você tem poucas vagas, justifique por que tem poucas vagas. O seu preço é caro? Justifica por que ele é caro. O seu preço é barato? Justifica por que ele é barato. Você sempre vai usar o porquê. Porque é essencial, é uma das coisas mais relevantes, porque a gente sente, se tem um motivo, se tem uma justificativa, se eu tenho motivos racionais, eu preciso. Você já deve ter passado por isso. Se uma decisão ela é lógica, você, mesmo que emocionalmente você ainda não está conectado com aquela emoção, você fica tentando pensar. Você fica tentando se impulsionar e tentando encontrar outras razões para poder decidir por aquele lado. Então você fica mais aberto quando você recebe as razões emocionais, aos fatores emocionais, você está mais aberto a receber. Então, porquê? Use e abuse do porquê. Outro ponto, ancoragem e contraste. Quando a gente sente que alguma coisa está barata, a gente se impulsiona a agir. A gente precisa aproveitar. Nossa, mas está muito barato, eu tenho que aproveitar. Né? Mesmo que às vezes você não precise daquilo naquele momento, mas cara, como é que eu posso perder? Não vou deixar a oportunidade passar. Está muito barato. E às vezes a gente compra coisas que a gente não tem a menor necessidade de comprar. Tem inúmeros estudos comprovando isso. Não é da minha cabeça, tem inúmeros estudos que comprovam isso. Tá? Então, esse é um ponto. Então, se eu faço a pessoa sentir que aquele produto, que aquilo está barato, eu impulsiono, ela se sente compelida a fazer. Ok. O ponto é o seguinte, como que a gente decide se algo é barato ou caro? Comparando. A gente usa comparações. E aí, existem formas de você interferir e fazer ajustes nas comparações das pessoas. Isso é o que a gente chama de âncoras. Tá? E tem esses 3 tipos de âncoras. O primeiro tipo de âncora, provavelmente você já ouviu falar em vários lugares. E esses outros 2 tipos de âncoras, eles são pouquíssima gente usa isso. E eles são realmente transformam. Quando eu entendi isso aqui, eu percebi o quanto você pode fazer esse processo de forma sutil. Tá? A âncora informativa ela é uma âncora mais chutando a porta, sabe? E aqui é mais sutil e tem o mesmo efeito. Mas vamos lá. O que são as âncoras? É esse conceito de comparação. Tá? Por isso que está aqui como contraste e ancoragem. Porque, até explicar isso. Porque a ancoragem a gente usa na psicologia como um outro significado também, que eu até já mencionei aqui em algumas partes do curso, que a ancoragem é quando eu lembro de uma coisa, eu já busco uma série de coisas associadas. Né? Lembrei de uma coisa, eu puxo as outras. Lembrei de um prato que eu comia porque minha mãe fazia quando eu era novo, eu lembro da casa, eu lembro de uma série de coisas. Então, essa é a ancoragem pura e simples. Aqui é um tipo de ancoragem que a gente vai falar de números. Então, ele é baseado na lei do contraste. Mas o mercado, você vai encontrar, dentro do marketing, você vai encontrar as pessoas chamando de ancoragem. Então, por isso que eu coloquei aqui, tá? Esse ponto. Ele é baseado na lei do contraste, as pessoas chamam de ancoragem, mas só lembra que tem esse outro tipo de ancoragem, que é esse relacionamento
das informações, ok? Mas beleza, vamos lá, vamos falar das âncoras informativas. O que são âncoras informativas? É basicamente o seguinte, vocês já devem ter visto vários cursos falando isso, que é, olha gente, eu poderia cobrar X mil reais, mas eu decidi que, cara, eu quero ajudar as pessoas, então eu vou, em vez de 10 mil reais, eu resolvi fazer um curso por 2 mil, mas se você comprar hoje, ele vai ser 1.000. Então você fez uma gradação. Por que ela é informativa? Tá? Porque ao falar de quanto eu poderia cobrar, eu estou te dando uma informação sobre quanto eu considero que aquilo vale. Então você busca aquela informação, ela é uma informação que teoricamente te informa sobre o objeto. Tá? Então o objeto é o curso, eu estou te dando uma informação que fala sobre o curso. Beleza? É uma âncora que está informando. Aqui tem um exemplo nesse livro, isso aqui é a página do Rápido e Devagar, são 2 páginas do Rápido e Devagar, que é o livro do Daniel Kahneman, que é, eu já citei ele aqui, que é o prêmio Nobel e tudo. Eles fazem a seguinte experiência. Eles levam corretores de imóvel para algumas casas, e dentro das casas tem um panfleto sobre o imóvel. Então eles levam uma pessoa para a casa X, e naquela casa tem um panfleto sobre aquele imóvel. E nesse panfleto tem um valor do imóvel. Tá? Metade dos corretores viu esse valor do imóvel no panfleto muito caro, muito acima do mercado, e metade viu isso muito abaixo. Tá? É o que está aqui, ó, substancialmente mais baixo, substancialmente mais elevado. Então eles visitavam, examinavam o panfleto e tudo. Depois se pediu para que eles fizessem uma avaliação. Eles próprios fizessem uma avaliação. Tá? Um dos pontos que é muito legal disso aqui é que eles se orgulhavam de falar que aquela avaliação inicial que eles viram, aquele preço substancialmente mais elevado ou substancialmente mais baixo que eles viram, eles tinham orgulho, aqui ó, a gente se orgulhava de sua capacidade de ignorá-lo. A minha experiência, com a minha experiência e expertise, eu consigo ignorar, aquilo ali para mim não influencia em nada. Eu dei meu parecer isento. Essas pessoas se orgulhavam disso. Só que eles estavam enganados. O efeito de ancoragem, que é a diferença entre os preços, tem um cálculo que se faz para analisar esse efeito de ancoragem, foi de 41%. Tá? Ok, agora vem um ponto interessante. Especialistas, esses caras eram corretores de imóveis. A mesma experiência foi feita com alunos de uma faculdade de administração, sem qualquer experiência em negócios imobiliários. E o nível de ancoragem foi 48%. É muito próximo, com especialistas que estão com anos de experiência no mercado, o nível de ancoragem foi muito próximo, tão próximo, quase tão próximo quanto de pessoas totalmente inexperientes. Então a ancoragem, esse processo que eu estou falando de falar, de dar os preços e fazer essa gradação, ele funciona. Mesmo com pessoas que acham que não funciona, que têm experiência naquele mercado e que para elas aquilo não é relevante. Mesmo essas pessoas são influenciadas por essas âncoras. Ok? Bom, isso é a âncora padrão que a maioria das pessoas no mercado vai utilizar, que vocês vão ver muita gente falar. Toda vez que você vê alguém no marketing falando de ancoragem, eles vão estar falando disso aqui. Agora eu vou falar com você de âncoras aleatórias. O que são âncoras aleatórias? Ok, quando eu falo com você que o produto custa 20 mil, eu poderia cobrar 2 mil, ele vai custar 2 mil na próxima turma, etc. Eu estou te dando informações que são relevantes, que são associadas com o objeto. Eu estou falando do curso, eu estou falando do preço do curso. Então faz sentido que esses números tenham alguma influência. Agora, e se eu estivesse te falando de números aleatórios, que não tem absolutamente nada a ver com o curso? Se eu simplesmente estivesse falando um tanto de número bobo, que se eu estivesse falando a população do país é não sei quantos milhões, tem tantas mil pessoas, tantos milhões de pessoas estão acima do peso, essas pessoas, enfim, se eu estivesse falando de números nada a ver, totalmente desconectados, a lógica diz pra gente que isso não influenciaria. Bom, vamos lá, vamos ver o que os estudos dizem. Olha lá, olha esse exemplo do mesmo livro, tá? É o seguinte, eles fizeram a seguinte experiência. Eles pegaram juízes alemães com mais de 15 anos de experiência. Leram para esses juízes a descrição de uma mulher que foi detida por furto em lojas. Aí esses juízes, depois que eles liam a descrição do crime que essa mulher cometeu,
eles julgavam dados, sabe aquele dado de 6 lados? Julgavam dados. Os dados estavam adulterados, ou seja, eles davam resultado sempre 3 ou sempre 9. Então eles julgavam os dados, dava 3 ou 9. E aí perguntava, qual sentença você vai dar para essas pessoas? Pela lógica, olhando pela lógica, o resultado no dado não deveria ter nenhuma relação com o tempo a sentença que eles vão dar. Né? O que o dado tem a ver com isso? Nada. Nada. Mas qual era o resultado? Olha que bizarro. Os juízes, lembrando, juízes com 15 anos de experiência, que tinham rolado um 9, eles davam uma sentença média de 8 meses. O que tinham conseguido 3 no dado, dava uma sentença média de 5 meses. Percebe a diferença? Percebe como a ancoragem, mesmo ela sendo um dado, um número totalmente aleatório e que não tem absolutamente nada com o objeto. Aqui eu não estou falando, lá no exemplo anterior da ancoragem informativa, o número tinha a ver com o objeto. Aqui o número não tem absolutamente nada a ver, é um dado. É um jogo de dados, jogou dado. E mesmo assim, ela influenciou, ela teve um efeito de ancoragem aqui de 50% em juízes com 15 anos de experiência. Então isso aqui, ao mesmo tempo que é assustador, como a gente pode ser facilmente influenciado, mesmo pessoas que têm uma experiência em determinada área, elas são influenciadas, isso mostra o poder que as âncoras têm. Mesmo quando você fala de números que não tem nada a ver, então você não precisa falar preço é de tanto por tanto. Você pode colocar no contexto ali outros números que não são o preço. Você pode falar de diversas coisas, do que fizer sentido ali no contexto, colocar alguma história que faça sentido e usar números, e isso ainda vai gerar o mesmo efeito de ancoragem. Tá? E por último, as âncoras subjetivas. Essas são ainda mais bizarras. Tá? Porque aqui a âncora aleatória, eu falo de número. Eu vou pedir um número e eu falo de um número. Então eu ia pedir a sentença em meses, eu falo de um número que tem relação. As âncoras subjetivas, elas são mais bizarras ainda. Porque o que é a âncora subjetiva? Eu não falo de número. Olha o exemplo. Tá? Olha esse exemplo. É muito legal isso. Foi perguntado na Alemanha, tá? A pergunta era a seguinte, metade das pessoas respondiam uma, metade respondiam outra. A temperatura média na Alemanha é maior, a temperatura anual média na Alemanha é maior ou menor que 20 graus, ou algumas respondiam essa pergunta com 20 graus, algumas é maior ou menor que 5 graus. Aqui é importante ver aqui a questão da contextualização. A gente está falando da Alemanha. Então, para a Alemanha, quando a gente fala de 20 graus, é verão. Então as pessoas associam a 20 graus verão. E 5 graus elas associam ao inverno. Aqui no Brasil é um pouco diferente. Então, assim, as âncoras, quando a gente fala alguma coisa e isso remete a outras coisas, esse processo todo de gatilhos mentais, etc., ele tem muita relação com a nossa formação psicológica, a nossa formação mental, a nossa cultura. A nossa cultura ela influencia muito na forma como a gente reage a determinadas coisas. Então é importante trazer isso aqui, porque o 20 aqui ele remete lá a verão. Tá? Aqui no Brasil, se você falar de 20 graus para quem está no Nordeste, a gente está falando de temperatura polar. Né? Enfim, então, só para associar isso, aqui no caso a gente está falando de um contexto Alemanha, 20 graus, verão, ok? E aí vem o ponto, que é sensacional. As pessoas que foram perguntadas com a pergunta circulada no 20 graus, eles mostraram depois palavras para essas pessoas e fizeram alguns processos para medir o reconhecimento das palavras, como a facilidade com que as pessoas reconheciam determinadas palavras. E as pessoas que foram perguntadas com 20 graus, foi mais fácil para elas reconhecer palavras como sol e praia, que são palavras associadas ao verão. As que foram perguntadas e na pergunta tinha 5 graus, elas reconheciam e lembravam mais facilmente de palavras como geada e esqui. Olha que bizarro. Eu falei de 20 graus Celsius, quando eu falei disso, as pessoas já buscaram na memória delas as associações de verão.
Quando falou de 5 graus Celsius, as pessoas já fizeram as associações e buscaram na memória as referências de inverno. Percebe? Como não é um número, não é uma coisa. Não precisa nem trabalhar com números. Nesse mesmo livro tem um exemplo em que ele mostra como as pessoas eles pediam doações para as pessoas e eles fizeram 2 exemplos, mostrando para algumas fotos de carros baratos e mostrando para outras fotos de carros mais caros, sem valor, só a foto dos carros. E as pessoas que viram fotos de carros mais caros contribuíam mais, as pessoas que viam fotos de carros mais baratos contribuíam menos. Tá? Esse é impressionante. Como mesmo essas coisas subjetivas, que você não está mostrando diretamente alguma coisa, elas impactam nessa percepção. Elas impactam nas referências que as pessoas buscam. Tá? Bom, você vai usar isso aqui. Para que serve isso? Por que eu estou falando dessas âncoras? Porque você vai usar isso para minimizar o impacto do preço. Tá? Então, quando você divide em parcelas o seu preço, você diminui o impacto, porque as parcelas elas têm um valor menor e isso é legal. Agora, quando você divide em parcelas, um ponto importante é isso aqui. Ó. Mesmo produto, mesmo preço. É melhor você falar que o seu produto ele é R$12,97 e R$970 à vista, ou seja, você tem um desconto à vista. Você pode pagar R$12,97 ou ter um desconto e pagar R$970 à vista. É melhor isso, a percepção psicológica disso é melhor do que você falar que o preço é 970 e ela vai ter um acréscimo se ela dividir de 12 vezes. Tá? As pessoas não gostam desse acréscimo, é incômodo, elas estão pagando juros, aqui você está dando um desconto. Então, o número é o mesmo, é exatamente o mesmo, mas isso aqui tem um efeito psicológico melhor sobre as pessoas, beleza? Outra forma de você minimizar o impacto do preço é você comparar maçãs com laranjas. O que é isso? Você vai comparar a transformação que ela vai ter. Deixa eu voltar aqui, mostrar o mapa mental. Você vai comparar a transformação que ela vai ter com o preço. E aí, sabe aquela coisa, compara com coisas que valem mais do que o dinheiro? Sabe? Quando eu falo de coisas que valem mais do que dinheiro, eu não estou falando das barras de ouro do Silvio Santos que valem mais do que dinheiro. Eu estou falando de coisas que têm significado. Coisas que a pessoa meio que a propaganda credit card. Tal coisa tanto, tal coisa tanto, tal coisa não tem preço. É isso. Você vai comparar isso. Porque aí a pessoa não tem como ela comparar. A comparação ela fica difícil. O cérebro não consegue comparar coisas muito diferentes. E aí ela foca aqui nesse valor, ela entende melhor esse valor e você mostra como isso que você está falando tem um valor muito maior do que o preço que ela está pagando. Beleza? Essa transformação, como ela muda a vida, é que impacta. Beleza? E o outro ponto é aumentar a percepção de valor. Né? Como que você faz isso? Quando você tem alguns itens no seu produto, você vai mostrar e comparar o valor de cada pequeno item. Né? Porque se cada pequeno item vale muito, o conjunto vale mais. Ele vai agregando valor. Só que é o seguinte, isso aqui tem uma pegadinha nisso aqui. Tá? Não saia inventando valores. Não saia inventando valores. Eu vou colocar esse book aqui, eu vou falar que ele custa R$47. Você tem coragem de vender ele a R$47? Se você não tem, não coloque que ele vale R$47, porque não vale. Se nem você acha que ele vale R$47, na hora que a pessoa comprar, ela não vai achar que vale mesmo. Então, não saia inventando valores só para falar que está colocando valor. Use valores realmente que façam sentido. Que façam sentido para você, para que eles façam sentido para as pessoas. Tá? Não saia inventando valor, não, porque depois é aquela coisa de associar um sentimento ruim. Na hora que a pessoa abrir o seu material e ver aquilo que você falou que valia 97 e ver que ela não teria coragem de pagar R$10, ela não vai achar legal, ela não vai gostar. Beleza? Então, esse é o ponto. Então, esse foi ancoragem e contraste. Agora vamos falar de reciprocidade. Esse aqui é sensacional. Quando a gente recebe algo de alguém e a gente não retribui, tá? A gente se sente, nós nos sentimos como aproveitador, mau caráter, não confiável, ingrato. As pessoas fazem esse julgamento, a gente não quer esse julgamento e, ao mesmo tempo, em várias situações, dependendo do que a gente recebeu, nós mesmos fazemos esse julgamento de nós. Tá? E isso a gente não quer. Agora, quando a gente retribui,
a gente é generoso, amigo, leal e a gente busca isso. A gente quer ser bem visto pelas pessoas. E é isso que a reciprocidade faz. Ela faz com que a gente se sinta em dívida com as pessoas. Né? A gente tem uma necessidade absoluta de retribuir o favor. Às vezes a gente paga muito mais do que a gente recebeu. Tem um exemplo aqui que eu coloquei aqui um link para vocês assistirem. Eu vou colocar o vídeo agora aqui para mostrar como que um exemplo num seriado em que o Sheldon recebe um presente, beleza? Vou colocar esse vídeo aqui agora. Você comprou um presente pra mim? Aham. Por que você faria uma coisa dessas? Sei lá, talvez porque seja Natal? Não, Penny. Eu sei que você acha que está sendo generosa, mas o fundamento da troca de presentes é a reciprocidade. Você não me deu um presente, acabou me dando uma obrigação. Não se sinta mal, Penny. É um erro clássico de novato. No meu primeiro Hanukkah com Sheldon, ele gritou comigo por 8 noites. Tudo bem, você não tem que me dar nada em troca. É claro que eu tenho. A essência do costume diz que agora eu tenho que sair e comprar um presente pra você de valor comensurável e que represente o mesmo nível compreendido de amizade que o presente que você me deu representa. Não é à toa que as taxas de suicídio sobem tanto nessa época do ano. Quer saber? Esquece, eu não vou te dar presente. Não, é tarde demais. Eu já vi. O adesivo de duende diz para Sheldon. A sorte já foi lançada. O dedo que se move escreveu: Aníbal cruzou os Alpes. Eu sei, é engraçado quando não tá acontecendo com a gente. Sheldon, foi mal. Eu tô muito arrependida. Não. Eu sou responsável por isso, por ser uma parte tão terna e importante da sua vida. Vou precisar de uma carona pro shopping. Tá acontecendo com a gente. Bom, então, nesse vídeo, o Sheldon ele descreve isso, ele fala sobre esse ponto de como que o presente ele se torna uma obrigação. Né? Obviamente, aí é bem exagerado, mas ele demonstra bem essa coisa da nossa necessidade de retribuir, a gente ficar em dívida, a gente querer voltar. E reciprocidade é interessante como ela atua em vários pontos. Você lembra, eu citei isso lá em cima, quando a gente falou de um outro gatilho, eu citei a reciprocidade, que é o gatilho da amizade. Como que você conquista a confiança de uma pessoa? Se você confia, a pessoa confia de volta. Então, quando você confia na pessoa, ela sente a necessidade de retribuir com confiança. Então, a reciprocidade, você usa ela muito em vários pontos e ela ativa vários outros gatilhos e fortalece e impulsiona vários outros. Beleza? Então, isso aqui é um ponto que é extremamente relevante. Ok? Quando você dá um bônus, quando você dá um presente especial, quando você entrega algo de graça, a pessoa sente uma necessidade de te ajudar. Ok? Outro, prova social. O que a prova social fala? Se pessoas suficientes estão fazendo, a gente julga aceitável e potencialmente adequado. Todo mundo faz. Será que eu devo fazer a mesma coisa? Agora, é engraçado, é interessante, como todas essas coisas elas se conectam. Você lembra que eu falei lá dos valores, das crenças de medida? O que uma crença de medida faz? O que significa todo mundo? Tem pessoas que esse todo mundo aqui, menos gente já significa todo mundo. Opa, ela viu 3 pessoas fazendo, já é todo mundo. Tem pessoas que se ela viu uma pessoa fazendo, isso já justifica ela fazer. Tem pessoas que ela vai aguardar até que quase todo mundo esteja fazendo para que ela se sinta mais confortável de fazer. Tá? E tem pessoas que não vão fazer nunca. Mas quanto mais pessoas estão tomando uma atitude, mais a gente se sente confortável ou impulsionado a fazer o mesmo. Mesmo que às vezes a gente use o nosso racional para frear isso, a gente tem o impulso, putz, todo mundo está fazendo. Será que eu posso fazer o mesmo? Será que eu posso fazer também? Às vezes o seu racional não deixa. Às vezes você para e conscientemente se limita. Mas o seu inconsciente, o seu intuitivo te impulsiona a fazer. Tá? E o grande ponto aqui é o seguinte: quando que o seu consciente, o seu cérebro consciente te impede de agir? Quando você tem certeza do que é certo. Então, quando você tem uma certeza absoluta de que eu não devo fazer isso, não importa quantas pessoas estão fazendo. É uma frase básica, que
o certo é o certo, mesmo que todo mundo, ninguém esteja fazendo. E o errado é o errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Né? O certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. O errado é o errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Ok, você pode ter essa consciência. Agora, qual é o ponto? E quando há dúvida? E quando você não tem certeza se um caminho é o certo? Aí é aqui que você pergunta. Você busca pistas nas ações das outras pessoas. Você olha em torno para ver como as pessoas estão reagindo a isso e você usa isso para tomar a sua decisão. Tá? No livro Previsivelmente Irracionais, ele dá um exemplo muito bacana sobre isso, que é o exemplo de um infarto dentro de um estádio de futebol. Eles fazem uma experiência que uma pessoa simula um infarto dentro de um estádio e ela começa a pedir socorro. Só que ela pede socorro de forma geral. Ela pede socorro para todo mundo e para ninguém ao mesmo tempo. Ela fica, socorro, estou tendo infarto e tudo. E ela não é socorrida. Eles fazem vários, né, todos esses experimentos que eu estou falando, eles fazem vários e vão medindo. E na grande maioria as pessoas não conseguem, não são socorridas. Tá. Por quê? Beleza. Antes de falar o porquê, vou voltar quando eles fazem o teste contrário. Eles vão e mudam um pouco o teste. Porque qual que é a teoria? As pessoas são insensíveis. Ninguém quer perder tempo para ajudar a pessoa. O cara vê que ela está morrendo e está nem aí. As pessoas são insensíveis? São mesmo. Aí eles vão e fazem um outro teste. Quando a pessoa está passando mal, ela simula um infarto, mas ao invés de pedir ajuda genericamente, ela busca uma pessoa, pega uma pessoa e fala, me ajude, eu estou tendo um infarto, eu estou morrendo. Se você não me ajudar, eu vou morrer aqui. Eles pegam uma pessoa, jogam a responsabilidade nela e pedem essa ajuda. Nesse caso, todos conseguiram ajuda. Todos foram ajudados por alguém. E aí ficou claro que a questão não é tão simplesmente a insensibilidade. Se fosse insensibilidade, essas pessoas para quem eles pediram ajuda, não iam ajudar. Eles não, me larga, quero saber de você não, que se exploda. Mas não é essa a reação. E aí, eles formularam algumas teorias e depois fizeram mais testes para validar essas teorias. E qual é o ponto que eles chegaram? Quando a pessoa está no infarto pedindo ajuda genérica, o que acontece? Você vê a pessoa, ela começa a passar mal, você tem dúvidas. Isso é grave? Isso é sério mesmo? O que está acontecendo aqui demanda minha ajuda? Será que eu tenho que tomar uma atitude? Quando existe a dúvida, o que essa pessoa faz? Ela olha ao redor. Como as outras pessoas em volta estão reagindo? E aí o que ela vê? Ela vê um tanto de gente parada, sem fazer nada. Por quê? Porque eles estão na mesma dúvida que ela. E na dúvida eles continuam parados, olhando a situação. E aí qual é a conclusão que a pessoa chega? Não é tão grave. Porque se fosse grave, tinha alguém ajudando. Então não é tão grave, eu não preciso me preocupar porque não é tão grave. Entendeu? Elas buscam, quando existe dúvida, a gente busca pistas de como agir nas outras pessoas. Isso é a prova social. Compromisso e consistência. Qual é o ponto aqui? O ponto é que nós somos ensinados ao longo da nossa vida a manter a palavra. Né? A gente precisa defender as nossas ideias. Se a gente não defende a ideia, quem somos nós? Né? Somos pessoas maleáveis, né? Que é o ponto aqui. Ó. Pessoas que não são consistentes e mantêm a palavra e mantêm isso, elas são sem palavras. Elas são sem palavra. Elas não são confiáveis. Pô, o cara não tem palavra, o cara não pode confiar no cara que ele fala uma coisa hoje, amanhã ele fala outra. Mentirosos, fracos, maleáveis. Né? Então, a gente ancora essa falta de consistência, o não ser, não persistir numa ideia com essa dor de ser julgado dessa forma. E com não só a dor de ser julgado, tem o julgamento externo, que ele gera dor, e tem os valores. Às vezes um dos valores que você tem é que eu preciso ser confiável, eu preciso falar a verdade. E se você não muda a sua opinião, você sente que você está faltando com aquele valor. Né? Então isso aqui é uma coisa muito comum. É por isso que é tão difícil uma pessoa que se apega a alguém. Quando você pega eleições, a pessoa que vota numa pessoa, é muito difícil ela mudar de ideia. Porque se ela mudar de ideia, ela sente que ela está caindo nisso. Né? Então isso é uma coisa muito,
muito interessante dessa consistência. E o que isso significa? Tá, e daí? E vendas? E como é que eu faço isso no meu processo de vendas? Se o seu processo ele se alinha com a consistência da pessoa, se o seu processo está alinhado com o que ela acredita, com o que ela percebe que ela precisa, com compromissos que ela faz, negar a sua oferta significa negar a si mesma. Negar a sua oferta significa não ser uma pessoa de palavra. Então, se você está aqui, você concorda com determinada coisa. Você está aqui porque você concorda com isso. Você está aqui porque você tomou a decisão de acabar de vez com esse comportamento obsessivo com doce. Você quer mudar a sua vida. Você tomou essa decisão. Você está aqui assistindo esse vídeo até agora porque você decidiu isso. Você não quer mais para a sua vida tal coisa. Isso é uma decisão. E agora eu quero te ajudar a cumprir isso. Eu quero te ajudar a transformar isso em resultado. Essa decisão que você tomou, eu quero te ajudar a transformar isso em perda de peso. Transformar isso num corpo melhor. Então, assim, eu estou alinhando o que eu estou falando sobre o resultado dela com o compromisso que ela mesma fez. Porque ela está ali, ela está nesse processo. E aqui, na verdade, eu estou fazendo um outro processo também, que eu falo depois sobre isso, de sugestão e de tomar como verdade. Mas não preocupe com isso, não, que eu vou falar lá nas técnicas, tá? Quando eu falo que você está aqui por causa disso, eu estou sugerindo isso. Eu estou tomando isso aqui como verdade. Eu estou afirmando que você está aqui porque isso. E aí, existem algumas formas, isso passa meio batido nos filtros da pessoa. Beleza? Mas o ponto é esse. Então, se você concorda com isso, e outra forma, se você concorda que tal coisa é assim, então é natural que você queira fazer isso. Então você precisa concretizar isso que você acredita em alguma coisa. E eu quero te ajudar a fazer isso. Então vem comigo. Tá? Então, se você alinha a sua oferta à consistência, a esses princípios, se manter a palavra significa comprar o seu curso, comprar o seu produto, você está um passo muito perto de conseguir isso. Então, por isso que muitas vezes a gente trabalha essa parte de compromissos, micro compromissos. A gente pede, gente, quem quer, quem está dentro, quem está disposto a fazer isso, digita aí um ok, digita aí eu quero. É uma forma de você criar um micro compromisso com essa pessoa. E se esse compromisso for num chat, for um compromisso público, melhor ainda. Porque o compromisso que a pessoa assume com ela mesma, ela tem a pressão interna, né? Mas ela não tem a pressão externa. Quando você assume um compromisso público, você associa os dois. A pessoa sente a pressão, eu tenho que fazer porque eu preciso ser consciente, e eu tenho que fazer senão as pessoas vão me julgar como uma pessoa que não faz. Então você tem essa pressão externa, que é interessante essa pressão externa, que ela não é você que está fazendo a pressão. É a própria pessoa, por ter colocado aquilo, ela sente uma pressão das outras pessoas, que não são vocês. Ela sente uma pressão, as pessoas que viram esse meu compromisso. Tá? Então é uma pressão externa que não é feita por você, então ela tem um efeito, ela não gera todos aqueles efeitos negativos que uma pressão externa de você empurrando faz. Certo? Então é bem interessante isso. E essas são as formas de criar pressão interna. Beleza? Então, o que eu tinha para falar, principalmente sobre a persuasão, é isso. Persuasão é criar essas pressões, criar a pressão da forma certa. E essas são as formas de criar pressão, principalmente pressão interna. Beleza? Bom, então agora falamos sobre persuasão, o que é, e agora vamos entrar na estrutura da venda. Tá? Vamos lá, gente. A estrutura da venda é essa aqui, ó. Atração, dor, urgência, chamada para ação e pós-venda. Tá? Isso aqui é a estrutura simplificada do processo. Naturalmente a gente vai fazer ao longo aqui, depois aqui, as etapas passo a passo, tá? De construção da copy, os processos aqui, a redação, a construção do fluxo, a sua história, a gente vai fazer isso tudo. Tá? Mas aqui é um resumo de como é o processo, de como ele funciona. Ok? O primeiro ponto é a atração. Você precisa atrair a pessoa, fazer ela olhar para algo, ver a dor dela que ela sente, ou que ela quer evitar. Às vezes é uma dor que ela já sente, às vezes é uma dor que ela quer evitar. Fazer ela perceber isso,
tá? Um desejo não satisfeito, pode ser a dor, aí vem aquela... Sempre que você fala de dor, você tem um desejo do outro lado. Então, às vezes, a dor, às vezes você vai pelo desejo, tá? Então, é identificar isso e fazer com que ela se identifique. Que na hora que você descreve essa dor ou descreve esse desejo, essa pessoa fala, putz, isso é pra mim, tá? E lembrando, isso aqui é relativo ao avatar, não é a sua dor, é a dor dele, ok? Então, com isso, você gera atração, você chama a atenção da pessoa, ela, opa, o que é isso aí? Isso é pra mim. E aí você vem na dor. Ela precisa sentir o problema. Você precisa ampliar e aprofundar essa dor, tá? Porque essa pessoa ela só compra se existir um problema real. Se ele estiver incomodado com o problema. Se ele não estiver incomodado, ele não compra. Eu já falei, citei para vocês a lei da familiaridade. As pessoas elas preferem o conforto de uma dor que elas já conhecem do que o novo, do que algo que elas não sabem se vai funcionar, né? Então, é isso. Então, eu atraio para uma dor, aprofundo essa dor, enfio a faca nessa dor e torço, faço ela perceber o quanto isso é presente, o quanto isso está na vida dela agora, e às vezes é uma dor futura que está próxima, você traz isso para próximo, mostra, olha, cara, você precisa agir agora, que isso está chegando. Se você tem dúvidas, olha, veja isso, ela precisa perceber esse processo e sentir isso realmente. E ela precisa, aqui vem a urgência, você precisa mostrar que essa dor aqui ela é real e ela é agora. Ela precisa resolver, que você aumenta a dor. Você descreve com imagens vivas, tá? A gente dá mais detalhes nas armas psicológicas, mas isso aqui você precisa descrever de forma que ela se veja, ela sinta essa descrição, ela sinta aquilo na vida dela, tá? E ela precisa sentir que precisa ser resolvido agora. Senso de urgência é um ponto importante. O grande ponto é que ela não pode associar, você precisa associar, fazer com que ela associe dor a não comprar. Quanto custa para essa pessoa não comprar o seu produto? E aqui eu não estou falando de preço. Eu estou falando de valor. Então ela tem um desejo, ela tem uma dor. Se ela não comprar, quais são os efeitos que vão acontecer? Você lembra que a gente falou de desejos e significado? A gente fala das coisas que não tem preço? Aqui também é coisas que não tem preço. Só que é coisas que não tem preço para o lado negativo. O que vai acontecer com ela? Quais os resultados dela não comprar? Ela vai continuar onde ela está, ela vai continuar sentindo aquela dor que ela está sentindo. E quanto custa isso para ela? Qual é o significado de não comprar? Tá? Quando ela toma a decisão de não comprar, ela está tomando a decisão de seguir naquela vida, de seguir acima do peso, de seguir, enfim, o que quer que seja. Ela está tomando, nesse momento ela tem a decisão. Você pode tomar a decisão de mudar agora, ou você pode tomar a decisão de continuar. Não decidir não é você não tem, eu já usei isso em alguns materiais, quando você deixa de comprar, você não está deixando de decidir. Esse é um momento crucial. Você precisa decidir se você quer isso para a sua vida ou se você quer isso. Se você não comprar, você está escolhendo isso. É uma escolha. Né? Não é, vou deixar para decidir depois. Não existe isso. Se você não comprar agora, você está decidindo não ter isso na sua vida. Você está decidindo continuar dessa forma. E a alternativa é decidir mudar. Tá? Então, é associar a dor a não comprar. Né? E você pode falar disso agora, tanto jogar para frente. Nos próximos 5 anos, o que vai custar na sua vida não ter comprado, não ter tomado uma decisão agora? Quando você olhar para trás, daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 5 meses, daqui 1 ano, quando você olhar para trás e olhar para esse momento, qual que vai ser o sentimento? O que você vai ter deixado de ganhar? O que você vai ter perdido por não ter tomado uma decisão agora? Tá? E aí você traz o seu produto como a solução. E aqui você associou a dor a não comprar e que você associa o prazer à compra do seu produto. O que essa pessoa tanto quer que vai fazer ela agir? Quais são os pontos ali que fazem ela tomar a decisão? Aqui é um ponto que é o seguinte, o seu produto ele tem algumas características, muitas vezes, que eles vão eles vão resolver determinado problema da pessoa. Em algumas situações, essa relação ela não é uma relação tão clara. Não é uma coisa, por exemplo, quando você pega os grupos de WhatsApp, você tem a questão do grupo de WhatsApp como apoio, como uma série de benefícios.
E, às vezes, a pessoa não associa diretamente esse benefício. Por que eu quero mais um grupo de WhatsApp? Então, você indica a ancoragem que ela deve fazer. Então, quando você informa uma característica de um produto, você não sabe se essa pessoa que está na sua frente, se ela vai conseguir fazer aquela associação. Opa, então essa característica vai me dar esse benefício. Você não tem essa certeza. Você não sabe se ela vai fazer essa associação. Então, você faz essa ligação explicitamente. Você faz. Você afirma o benefício que ela vai ter. Aí você aprofunda o prazer. Então, ó, isso vai significar isso. Esse ponto que eu estou trazendo para você, essa característica do meu produto, ela significa na sua vida isso. Ela significou na vida de outras pessoas isso. Fulano de tal, olha só, ele não sabia o que fazer com isso, e quando ele começou a utilizar, ele percebeu que o grupo fez isso na vida dele. Ele percebeu que tal característica fez isso. Então você faz a associação de forma explícita. Não joga para o prospecto pensar e raciocinar e tentar chegar nessas conclusões. Isso aqui é um princípio que a gente usa muito no marketing e no copy, na copy, que é não o faça pensar. Não faça a pessoa pensar e chegar nessas conclusões. Você deve mostrar isso para ela e mostrar explicitamente qual a ancoragem adequada. Quais sentimentos e ela deve associar com as características que você está trazendo. Qual o impacto cada uma daquelas características vai ter na vida dela. Agora, isso aqui, ok, você faz isso tudo. Agora, lembrando, a gente não está falando de manipulação, né? A gente está falando de persuasão, a gente está falando de um outro processo. Isso significa que para você trazer o seu produto como solução, ele precisa realmente resolver. Não adianta você ficar tentando perfumar uma coisa que não resolve, que é só lero-lero. Não adianta. Até para você ter segurança de falar rasgado e falar com segurança tudo isso, o produto realmente precisa entregar isso. Tá? Então, se o seu produto não entrega e não te dá segurança para fazer uma promessa, você tem dois caminhos. Ou você reduz a promessa, ou você melhora o produto. Tá? Sempre tem isso em mente. Se você não está seguro o suficiente, cara, você vai ter isso. Ok. Eu não posso prometer isso porque eu não cumpro. Tá. Eu não cumpro porque é impossível eu cumprir? Ou não? Cara, peraí. Se eu ajustar tal coisa no meu produto, eu consigo cumprir isso. Tá, então você vai lá e ajusta. Beleza? Então, se você promete a solução, ele precisa ser solução. Ok? E se você precisar modificar o seu produto para que ele seja solução, modifique. Isso é uma das coisas que eu falo muito com as pessoas. As pessoas acham que copy... faz uma copy para mim. Elas acham que fazer copy é eu vender qualquer coisa. E não é. É longe disso. Copy não é vender qualquer coisa. Muitas vezes no processo de copy, a gente entra aqui, ó. Cara, para vender para o seu público, eu preciso fazer essa promessa. O seu público quer essa promessa. Esse é o ponto que eles querem resolver. Só que o seu produto não está resolvendo isso. Como é que a gente vai fazer para mudar o seu produto para ele resolver? Tem como? Cara, não tem. Cara, então não tem copy que resolva. A copy pode até fazer a venda inicial, mas você vai ter problema. Então o que a gente pode fazer para resolver isso aqui de verdade? Tá? Ou então precisa pivotar, ajustar um outro produto, encontrar uma outra oferta. Mas enfim, isso aqui é um ponto essencial. Beleza? Bom, depois que você fez isso, você mostrou a solução, aí vem a chamada para ação. Primeiro, lembrando, aqui ela vai comprar, aqui é o momento em que ela já tomou a decisão, na cabeça dela, ela já está inclinada a fazer algo. Se ela associou mais dor do que prazer à compra, então, se ela sentir que dói comprar, porque o que ela vai receber em troca do dinheiro dela não vale a pena, ela não vai comprar. Então, se ela não tem desejo suficiente, você precisa aumentar a dor, para que a dor faça com que ela tenha mais desejo pelo seu produto. Né? E se ela não tem justificativa racional suficiente, você vai passar mais informações para que ela possa usar isso para decidir. Porque você precisa fazer com que ela associe mais prazer à compra. Tá? Ela tem que associar mais prazer à compra do que dor. Então, se você conseguir fazer isso, se ela sentir que, putz, vou fazer isso, vou gastar tanto, mas eu vou ter isso de retorno, ela vai comprar. Para você visualizar isso aqui, fazer isso aqui de forma bem clara, associar esse prazer e essa dor à compra, o caminho é essa ancoragem aqui. Ele precisa visualizar as consequências de ter seu produto. E isso a gente fala um pouco mais lá nas armas psicológicas. Aqui, eu estou
falando com você sobre como é o processo, tá? Eu não espero que a hora que eu acabar de falar isso aqui, vocês já vão sair fazendo copy, não é isso, mas vocês já estão entendendo o processo, já está entrando mais na cabeça de vocês o processo, e quando a gente for entrar lá em como fazer, vocês já vão ter isso muito mais claro, tá? Vocês já vão entender o porquê de cada coisa que a gente usa, beleza? Bom, e no final, depois que você faz a chamada para ação, opa, aqui eu não terminei aqui, aqui é um dos pontos, o cálculo final que a pessoa faz para chegar nesse resultado, é aquilo que a gente já conversou antes, razões emocionais para comprar agora, tá? Mais razões lógicas para comprar agora. Isso precisa ser maior do que as razões dominantes para não comprar. Então as razões lógicas e as razões emocionais precisam ser maiores do que a razão para não comprar. Se esse não é a situação, se as razões para não comprar são maiores do que essas razões, do que a soma das razões para comprar, você precisa balancear isso. Você precisa aumentar as razões, aumentar o ancoramento emocional na compra, trazer mais justificativas e por aí vai, beleza? E aqui o ponto da chamada para ação é deixar claro o próximo passo. Não deixe a pessoa adivinhar. De novo, não faça ela pensar. Fale, cara, clique aqui para fazer isso. Clique aqui, me chame no direct, me chame em tal coisa, mande um WhatsApp para tal coisa. Dê a instrução clara e simples, tá? Beleza, chamou, depois disso você tem o pós-venda. Você não deve simplesmente agradecer, você deve mostrar para a pessoa, cara, ela tomou uma decisão bacana, parabenize a pessoa pelo que ela está fazendo, pela tomada de decisão, dependendo do seu produto. Quando a gente está falando de um produto de emagrecimento, cara, muitas vezes isso é uma mudança de mentalidade que a pessoa está tendo, e isso é legal. E quando você parabeniza, você tem dois efeitos, ainda tem um outro ponto. Primeiro você gera esse efeito bacana, nossa, que legal, está me dando os parabéns, você gera esse sentimento bom. Segundo, lembra do compromisso? Você parabeniza ela pelo compromisso que ela assumiu com ela mesma. Parabéns, porque agora você tomou uma decisão. Essa decisão não é fácil. Eu sei que não foi fácil tomar essa decisão, mas você tomou. Você superou todas aquelas dificuldades, todas aquelas barreiras que ficam colocando na sua cabeça de que você não consegue. Você rasgou isso e veio e chegou aqui comigo hoje. E isso, eu quero te dar os parabéns, porque não é fácil, não é qualquer um que faz isso. E você fez. Então, eu estou muito orgulhoso de você e vai ser um prazer estar junto com você dentro desse processo. Quando você faz isso, você criou na cabeça dessa pessoa um compromisso dela. Cara, ela vai pegar aqui e falar assim, putz, eu assumi esse compromisso, nossa, tem que ir. E esse compromisso fica nela. Aí você lembra a questão de que ela precisa, ela sente a necessidade de cumprir esse compromisso? Então ela vai naturalmente tentar cumprir, tentar ser essa pessoa que você parabenizou. Então você falou de uma pessoa que rompeu barreiras, que conseguiu superar e que está ali, e ela vai fazer de tudo para ela ser consistente, ser essa pessoa. Tá? E isso implica, muitas vezes, fazer o seu curso. E aqui, de novo, eu não estou falando de manipulação, eu estou falando de o seu curso, ele deve entregar isso. Esse compromisso que essa pessoa assumiu ao fazer o seu curso, ele deve gerar os resultados para ela. Quando você está incentivando ela e trabalhando para que ela assuma esse compromisso, você está fazendo algo que vai ajudar essa pessoa. Se você estiver fazendo isso para algo que não vai ajudar, vai ser um problema, tá? Mas se você estiver fazendo isso por algo que realmente vai impactar a vida dela, você vai se sentir bem com isso, porque o resultado vai vir, beleza? E outro ponto, entregar o prometido. É bom entregar sempre mais, tá? Quando você entrega mais, você associa um sentimento bom, dá uma surpresa, dá um bônus, enfim, faça com que a pessoa sinta que, putz, eu achei que eu ia receber isso, mas eu recebi muito mais, valeu a pena demais fazer isso com essa pessoa, beleza? Esse é o sentimento que você quer gerar, ok? Bom, gente, então, falamos aqui do que é persuasão e desse processo de estrutura de venda de forma geral. Agora você já tem na cabeça como que é esse processo, né, que é essa linha aqui de atrair dor, mostrar que é urgente, mostrar que ela precisa resolver essa dor, trazer seu produto como solução, chamar a pessoa para agir e depois parabenizar, um compromisso de fazer aquilo e gerar um sentimento bom da compra. Esse é o processo básico. E a partir dos próximos passos, aqui a parte mais teórica, tá? A parte mais teórica praticamente acabou.
Agora a gente vai começar a entrar numa parte mais prática. Essa parte aqui, por exemplo, de construção do herói, ela tem uma parte teórica aqui de mostrar essa construção, mas ela é muito prática porque ela é uma concatenação de uma história. Na verdade, ela já é o processo de como você constrói a história. Beleza? Isso aqui já vai encaminhar muita coisa. Você vai começar a organizar a sua história dentro disso. E as outras partes também. Aqui a parte de oferta é construir a oferta, é escrever. Aqui a parte das armas psicológicas. A parte que a gente volta um pouco, em teoria, entre aspas, é essa parte aqui. Tá? Mas, por que eu falo que é teoria entre aspas? É como você utiliza na prática. A gente vai aprender alguns termos, algumas coisas, mas são coisas que você vai aplicar já na prática. Você, na hora que estiver passando por esse processo, você já vai começar a pensar nas coisas que você vai usar no seu material. Então, é meio que uma teoria entre aspas, porque aqui já é de coisa bem prática. E no final, cara, aqui é a escrita mesmo. É quando você pega todo esses conceitos que você trabalhou, pega os processos que você vai aplicar aqui. Vocês lembram que eu falei aqui, ó, nessa parte aqui da construção do herói e aqui da oferta, a gente já vai trabalhar com essa parte aqui, ó. Aqui, ó, a jornada do herói. A gente vai trabalhar aqui, a gente vai trabalhar a jornada do herói, o fluxo do herói. Aqui a construção da oferta da pessoa, da persona. Aqui a construção do seu produto. A gente já vai trabalhar aqui naquela etapa da oferta. Aqui a parte de avaliação da oferta. E aí a gente dá volta para as técnicas, porque depois que você tiver esses conceitos todos já desenhados, aí vai fazer sentido a gente voltar, ver como que a gente vai aplicar os gatilhos, vai aplicar tudo, e aí, por fim, a gente entra na parte final, que é a parte de elaboração mesmo da sua copy, e que o formato que a gente vai trabalhar a copy, você vai poder trabalhar qualquer conteúdo que você imaginar, vídeo, stories, o que você quiser, o mesmo framework que eu vou te mostrar aqui, simples, você vai poder utilizar ele para qualquer coisa. Os próximos passos são realmente empolgantes, beleza? Você vai começar a colocar a mão na massa agora. A partir desses próximos módulos, já vai colocar a mão na massa, ok? Então, bora lá, gente. Vamos lá.